mas eu achava que era justo. E aí passou 2 anos depois, o presidente me ligou para ser dirigente em 2017. Eu aceitei, fui, a gente acabou tendo sucesso, né? Aqui no Brasil, sucesso é ser primeiro, né? É ganhar. O segundo é problema. Então, a gente acabou sendo campeão da Copa do Brasil em 2017, mas aí eu vi que não era o que eu acreditava em termos né? Porque eu falava isso às vezes com o presidente. Presidente, quer fazer, faz, né? O dinheiro não é meu, mas eu tento cuidar como se fosse meu. Uhum. Eu cuido mais do dinheiro dos outros que do meu. O meu, de vez em quando, eu gasto aí, faço umas merda aí, mas dos outros a gente guarda mais. Então, e aí eu via que os números, assim, não... Já estava esquisito naquela época que você estava lá. Não tinha sacanagem, isso não tinha. Né? O que eu sentia é que a conta não ia fechar de alguma forma. E o futebol tá ficando caro, né? Sim. E são poucos times que têm condição de pagar o que... E hoje em dia a preocupação com a dívida tem crescido, assim, tipo, as torcidas se preocupam, a mídia se preocupa mais e tal, sobre a questão de você controlar o dinheiro do clube. Exato, né? Entendeu? E como quando eu aceitei trabalhar, a primeira coisa que eu falei, eu aceito, mas eu não quero participar de contrato, eu não quero discutir valor com o jogador, não quero saber quanto eles vão ganhar e tal. O que tu quiser falar comigo. Quando ele vinha de vez em quando falar alguma coisa de dinheiro comigo, eu falava, cara, eu acho que esses números aí... E não é porque eu não tive esses números, que eu ganhei muito bem, cada um ganhou muito bem nessa época. Eu não aceito muito esse negócio de, que agora os caras estão ganhando, nós não ganhamos. Cara, todo mundo ganhou bem nessa época. Na época, há 10 anos atrás, que os caras ganhavam 100 mil, o apartamento era 200 mil. Hoje os caras ganham 1 milhão, o apartamento é 2 milhões. O carro era 30, era 40, hoje o carro é 500. Então, todo mundo ganha bem na sua época. Cada um cuida do jeito que tem que cuidar, né? Sempre digo... que faz a diferença não é o que se ganha, é o que se gasta, né? Como você gasta e quanto. Então ali eu virei dirigente ali, mas aí dali eu falei, cara, não é pra mim assim. Não é, porque quando a gente atrasava os jogadores... Atrasar salário sempre atrasa. Era como se eu estivesse devendo pros caras. Cara, e a única coisa que eu tenho pavor é dever, cara. Né? A gente que vem assim da comunidade, as pessoas mais simples são as que menos... deixa de pagar, né? Elas pagam, porque é a única coisa que tem. O pobre, a única coisa que ele tem é o nome dele, né? Ele não tem bem, não tem patrimônio, então ele tem o nome dele. Se ele não pagar na esquina ali, que lá não tinha nem documento, ele vai lá no João lá pegar um pão. Ô, João, vou pegar um pão, a mãe depois paga aí. Cara, se eu não voltar lá no João e não pagar o pão, já era. Daqui uma semana eu vou ter fome e não vou pegar lá, não precisava nem documento. Então eu fui criado assim. Então, quando o jogador vinha em mim, Tinga, não pagaram, não sei o que. Cara, aquilo ali parecia que eu tava devendo pro cara. Eu falei, não quero viver isso pra mim. E treinador eu nunca quis ser, primeiro porque eu sempre quis conviver com a minha família. Né? E treinador, tu não pode... Vai ter uma rotina pior até que... Pior, e eu acho que quase todos os treinadores, pelos que eu conheci e aqui no Brasil... por exemplo, eu moro no Sul, né? Se eu fosse trabalhar em São Paulo como treinador, eu não poderia me mudar com meus filhos e com a minha mulher. Mudar a aula, mudar tudo. Se eu chego aqui e tomo 5 porradas... já está demitido. Eu já tenho que voltar para a escola lá. Então, assim, normalmente o treinador ele vive muito sozinho. Né? E eu não queria isso para mim, né? Então, assim, até acho que eu poderia ser treinador, assim, pela relação que eu tive sempre com os jogadores, por entender um pouco de futebol. Eu sempre fui curioso com os treinadores, eu não aceitava aquele negócio de treinador entrar chutando tudo e falar, não podemos tomar gol, não podemos tomar gol. Eu falava, por que a gente não pode tomar gol? Eu quero saber onde é que está a brecha, o erro, né? Que muitos não sabem nem explicar, né? Não podemos tomar gol, tá, cara, onde é que está o erro? A gente está marcando individual, zona, tem que dizer, né? Senão não constrói. Eu sempre fui questionador, assim, né? Então eu aprendi muito, quem questiona tem a chance de aprender. Eu acho que eu poderia ser treinador, sim. Sempre tive uma relação muito boa de liderança, né? Eu nunca quis ser capitão, mas sempre fui da prefeitura, né? Todo time tem uma prefeitura ali e os caras acham que às vezes é o faixa que manda e às vezes não, na maioria não é assim, né? Eu sempre fiz parte da prefeitura, de todos os times. Desde novo eu sempre fui muito chato, assim, né? Desde a época de Grêmio, quando o Zinho era capitão e eu tava ali em volta, eu queria saber, mas por que fazer isso aí e tal? Né? E ele sabia que eu tinha a molecada, era comigo, né? Então quando eles queriam fazer um movimento com a molecada vinha em mim, os guris tem que... Então eu sempre estava envolvido assim na prefeitura, né? Todo time tem uma prefeitura ali que é
Então, eu acho que eu poderia ser treinador, assim, com a relação que eu tive com o jogador, mas como eu quero viver com a minha família, não quero ficar morando sozinho, eu preferi sair do futebol.